Bom, eu estou aqui com essa apresentação sobre o escopo de tecnologia e inovação, programação 2026, algumas atualizações que aconteceram no escopo de maneira geral. Deixa eu já passar o próximo aqui. Bom, como eu disse a vocês, eu sou o Marcelo, PEC de Desenvolvimento Curricular da pasta de Tecnologia, Inovação, Programação e Robótica. E como apoio eu tenho a professora Elaine, que também acompanha, apoiando aí os trabalhos em relação às formações desses componentes. Aqui eu vou ser bem breve em relação a algumas mudanças que aconteceram no escopo de 2026, tá bom? Não vou me ater muito aqui, porque eu quero ver se eu gasto um tempinho a mais falando sobre as mudanças da plataforma. Também tem aí algumas questões aí relacionadas à robótica e também entrar aqui no Ava EFAP para falar sobre o planejamento de aulas, mostrar o acesso à plataforma. Caso vocês não tenham acesso à plataforma, o que vocês podem fazer para ter acesso à plataforma, tá bom? Então, para 2026, foram feitas muitas mudanças em relação ao escopo, tá? Essas mudanças, elas aconteceram a partir de uma escuta que foi feita com os PECs, com professores e estudantes. Interessante perceber que para aqueles professores que ainda permanecem ou ainda continuam com as aulas de tecnologia e inovação ou de programação, nós tivemos aí alguns destaques que foram mantidos, ou seja, algumas trilhas de estudo que foram mantidas devido ao engajamento e envolvimento dos estudantes, tá? Então, nós temos aqui a Aventura do Tesouro Perdido, Cyberbullying, a Mona Lisa e simulação com planilhas, que foi aí desde do escopo, tinham, né? Simulação com planilhas, tinham atividades aí de planilhas, tanto nos anos finais quanto no ensino médio. Aqui, nós temos aqui os componentes: tecnologia e inovação, programação, robótica, artes e mídias digitais. Aí nós temos o que era o panorama, que era em 2025, e agora o panorama que vai ser em 2026. Interessante perceber que nas escolas parciais nós tínhamos do sexto ao oitavo ano, em 2025, e para este ano nós vamos ter apenas do sétimo e o oitavo ano, que vão ter as duas aulas de tecnologia e inovação, tá? Na PEI de 7 e de 9 horas fica mantido o mesmo escopo. Em programação, na terceira série, tanto na escola parcial, diurno, quanto na PEI de 7 e PEI de 9, permanecem sem nenhuma alteração. Em robótica, a mesma situação permanece ainda do sexto ao nono, da primeira à terceira série, isso nas escolas PEI de 9 horas, porque a robótica ela é exclusiva para PEI de 9 horas. Arte e mídias digitais, nós vamos ter nós tínhamos em 2025, na terceira série da PEI parcial e diurno, e também na terceira série do PEI de 7 e de 9 horas. Para 2026, nós vamos ter artes e mídias digitais apenas na segunda série, seja na escola parcial diurno, seja na expansão noturno, ou também na PEI de 7 e de 9 horas, tá? Um ponto também relevante para considerar é que o reforço na informática básica, isso desde os anos finais até o ensino médio, então nós vamos ter aí vários temas, vários assuntos que vão ser apresentados, vão ser trabalhados ao longo deste ano, principalmente aí tentando trabalhar um pouco mais aprofundado essa parte em relação ao uso dos equipamentos eletrônicos, seja o mouse, seja um notebook, seja o teclado, né? Então, vai ser dado aí uma ênfase bem grande em relação a esse assunto, tá?
temas transversais em sala de aula. Um ponto bastante importante e relevante de se verificar é que, em relação à cidadania digital e ética no uso da tecnologia, para este ano nós vamos ter uma atuação, um protagonismo bem maior em relação aos anos passados. Por quê? Porque nos anos passados nós tínhamos a plataforma, o aluno ele precisava ser orientado, o professor ali ele tinha uma atuação no sentido de organizar as aulas, de conversar com esses estudantes sobre aquilo que seria trabalhado, como seria trabalhado, quais eram os temas, quais eram os assuntos, o que seria desenvolvido, qual era a ferramenta que seria usada, se era o Start Lab, se era o P5JS, enfim, qual era a linguagem de programação que seria usado, se era uma programação em blocos, se era uma programação escrita, né? Então, tudo isso era feito dentro da plataforma pelos instrutores da Alura. Para 2025, haverá um forte protagonismo do professor, porque alguns temas terão que ser trabalhados pelo professor. Então, o professor ele vai ter um desenvolvimento maior em relação a esses conteúdos, tá? Por isso, o uso do material digital próprio da rede. Esse material digital ele é produzido pela Alura e é validado pela SEDUC. Então, dentro da plataforma Alura, você tem acesso a esse material digital, assim como também pelo repositório, tá? Então, lá pelo repositório, você também tem acesso ao material digital. Isso traz também uma outra questão também que vai ser relevante para este ano, que é tentar diminuir aquela dependência de uso de ambientes externos, né? Então, vamos falar aqui sobre o P5JS. Quando os alunos do ensino médio acessavam essa plataforma, eles tinham muitos problemas de acesso, né? Então, para diminuir essas dificuldades, esses problemas que aconteciam, aí uma das soluções foi o uso, aí foi a criação desse material digital e também do desenvolvimento desses temas, desses assuntos por parte do professor, tá? Seguindo aqui, próximo. Inteligência artificial na educação. Então, é um tema que ele vai ser bastante trabalhado, tanto nos anos finais quanto no ensino médio, tá? Então, é um objeto da aprendizagem, né? Lógicas de sistemas, sistemas inteligentes, a compreensão do funcionamento e tomada de decisão, estudo prático de algoritmos e redes neurais, ou seja, todo um funcionamento de como que isso acontece no dia a dia para cada uma dessas inteligências artificiais que vem surgindo, né, no dia a dia aí, e a gente, querendo ou não, muitos de nós fazemos uso dessas ferramentas, né? Inovação em avaliações, agilidade e equidade, correção automática de questões discursivas. Então, nós vamos ter no uso da inteligência artificial dentro da plataforma, corrigindo aí as avaliações, as atividades dos estudantes, tá? Então, um foco e uma eficiência pedagógica e um suporte ao trabalho docente em relação ao uso da inteligência artificial agora em 2026, tá? Uma outra questão aqui é a substituição estratégica do JavaScript em 2026 pela linguagem escrita pelo Python, né? Então, o Python vai ser uma linguagem padrão que será usada agora em 2026, e aí ela traz aqui o porquê, né? Tem uma síntese simplificada, um foco na lógica, né? Redução da complexidade sintática para priorizar o desenvolvimento do raciocínio e algoritmo, né? Uma integração com a inteligência artificial também, então, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo, usando essa linguagem escrita de programação, você consegue aí fazer uma integração bem fácil aí com a inteligência artificial, tá? Então, isso vai promover um ensino mais envolvente e conectado ao mundo atual, porque se usa muito, né,
hoje em dia essa linguagem, tá? E aí ela tem uma facilidade maior. Pensa-se que ela vai ajudar muito no desenvolvimento aí da aprendizagem dos estudantes, tá? Plataformas digitais, Alura e o Start Lab. Aqui e mais para frente eu vou entrar aqui na plataforma, mostrar para vocês aí quais são as mudanças, quais foram as alterações que foram realizadas na plataforma. Então, vai uma navegabilidade aprimorada, um layout mais fluido e moderno, né? Indicadores claros de progresso. Então, tudo isso aí a gente vai conseguir ver dentro da plataforma, tá? O Start Lab também ele traz aí algumas mudanças. O Start Lab, aí, mais uma vez, só reforçando aqui, para aqueles professores que já tinham aula no componente, o Start Lab nada mais que o Scratch. Então, o Start Lab é o Scratch dentro da plataforma Alura, que é aquela linguagem de programação em blocos, que desde 2023 ela vem sendo usada nas aulas de tecnologia e inovação, tá? Avaliações de segurança digital. Então, essa avaliação que os nossos alunos começaram a experimentar desde o ano passado, então, em relação às questões, elas serão sorteadas aleatoriamente, então não é porque eu estou respondendo a alternativa A ou a questão 1, e aí a minha resposta é a B, e vou achar, ou o meu colega vai achar que também a resposta dele é a B, não vai ser. Então, aí isso evita muitos problemas, como tá sendo escrito aqui, né? Questões sorteadas aleatoriamente para garantir provas únicas e individuais, ou seja, evita muito a questão do copia e cola, tá? Então, esse aí é mais uma das novidades, é um dos avanços que vão aparecer em 2026 no escopo, tá? A trava pedagógica, ela será mantida, ela foi criada no final do ano passado, como uma maneira de impedir que os alunos terminassem a trilha em uma semana, em um dia, em 2 dias, enfim. Então, foi criada essa trava pedagógica. É importante salientar que, caso o aluno ele ultrapasse a quantidade de atividades que ele precisa desenvolver, o perfil dele será bloqueado, e aí só na semana seguinte, a partir da segunda-feira, é que ele vai ter novamente acesso ao seu perfil, tá? Então, isso é importante destacar também e deixar isso claro para os estudantes, tá? Para aqueles alunos que são têm uma maior facilidade com o uso das tecnologias, gostam mais, têm mais interesse pelo uso da tecnologia, para esses alunos, para este ano, né, vão ter aí trilhas onde eles vão conseguir desenvolver outros projetos, a aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, tá? Então, são trilhas de aprofundamento, tá? Essas trilhas, elas serão liberadas a partir do desenvolvimento, da aprendizagem dos estudantes. Então, conforme o aluno ele vai avançando, conforme ele vai desenvolvendo, passando pelas trilhas, essas trilhas de aprofundamento começam a surgir para ele, e aí ele pode participar, ele pode realizar essas trilhas aí para aprofundar os seus conhecimentos, tá bom? Aqui agora já falando sobre a proposta de metas para 2026. Então, olhando aqui, deixa eu ver se eu consigo, não sei se está aparecendo aí, mas eu estou apontando aqui, ó, que em 2025 nós tínhamos como indicador, nós tínhamos o índice de acessos no período, que era aqueles alunos que entravam, acessavam a plataforma, começavam a navegar pela plataforma, e aí você tinha esse índice de acessos sendo registrados, e aí na semana seguinte, quando você ia verificar, você tinha esse resultado aí de como que isso aconteceu.
E nós tínhamos também o índice de exercícios corretos até a segunda tentativa. Então, para cada aula, os alunos tinham 3 exercícios, que poderiam ser exercícios de bloquinho, de verdadeiro ou falso, ou alguma outra atividade que eles tinham que responder. E aí isso gerava um índice de exercícios corretos, né, até a segunda tentativa. Então, eram os 2 indicadores que eram usados para medir a aprendizagem dos estudantes, tá? Então, o índice de acessos ele será mantido, ele vai continuar, porém, o índice de exercícios corretos até a segunda tentativa, ele não será mais farol pedagógico, ou seja, ele não vai ser usado mais como uma referência para verificar como que os alunos estão aprendendo, tá? O índice de projetos ele vai ser removido do BI e o novo indicador para 2026 será a nota da avaliação mensal. Então, meta farol, né? Este será o novo farol pedagógico, um novo índice para acompanhar o desempenho, né, nas avaliações mensais, para verificar se os nossos estudantes estão aprendendo ou não, tá? E seguindo em frente aqui, como que isso vai ser contabilizado? Então, em relação às avaliações mensais, nós vamos ter aí provas mensais na plataforma Alura, ao final de cada 8 aulas, e a meta é atingir uma nota média de 6 pontos na prova. Então, é importante que cada estudante consiga, das questões que forem apresentadas, que ele consiga acertar pelo menos 6. E aí nós temos aqui como farol, né? Menor que 4 vai ficar no vermelho, entre 4 e 5,6 fica no amarelo e maior que 6 nós vamos ficar no verde, tá? Essa é a estrutura proposta para as avaliações. 4 questões de múltipla escolha, 5 questões de verdadeiro ou falso e uma questão discursiva corrigida por inteligência artificial. Ao final de todo este trabalho que será desenvolvido ao longo do bimestre, os alunos eles vão ter uma prova de recuperação ao final de cada bimestre. Tá? Então, tudo isso, olhando o escopo sequência, quando você olha o escopo sequência, você consegue se planejar, porque você consegue verificar todas essas orientações, tá? De quando que cada coisa vai acontecer, tá? Então, o escopo sequência, ele é importantíssimo para que a gente, junto com o plano de aula, junto com as trilhas, junto com os projetos, a gente consiga aí desenvolver o nosso trabalho com os nossos estudantes, tá? Só uma observação, provavelmente aqui, onde aparece aqui uma questão discursiva corrigida por IA, se eu não me engano, foi feita uma alteração aqui, e aí eu acredito que são 4 questões de múltipla escolha e 6 questões de verdadeiro ou falso, tá? Olhando para o material que foi enviado para as escolas, foi enviado para vocês no grupo, que é um material, um documento orientador, ali eu acho que descreve melhor essa questão aí, tá bom? Mas a princípio é isso. Tem algumas questões que elas vão aparecer e uma informação ou outra, só para não criar confusão, nenhum ruído na informação. O importante é sempre estar verificando os documentos. Esse slide aqui é um slide do final do ano passado, tá? Então de lá para cá algumas mudanças já foram atualizadas e provavelmente só fazendo esse apontamento quanto a essa questão aí, tá bom? Bom, nós vamos ter aí um calendário semanal de avaliação no primeiro semestre, e aí vocês conseguem verificar aqui, ó, que nós temos aqui o início da aula, né? Tá aqui na cor roxa, dia 2 de fevereiro, e aqui
entre o dia 9 e o dia 13, nós temos uma avaliação que é a avaliação final, tá? Onde o professor, através do seu perfil, ele libera essa avaliação para os estudantes realizarem. E aí nós temos, a partir de abril, um nivelamento, uma avaliação e uma atividade de recuperação, tá? Então, tudo isso está descrito no escopo sequência, você consegue verificar essas informações. O calendário, ele não vai se sobrepor a outras datas de atividades que já acontecem na rede, como por exemplo, então na semana de prova paulista vai ter lá na mesma semana vai ter a avaliação do Alura. A princípio, isso não é para acontecer, acreditamos que isso não vai acontecer, tá? Aí precisa olhar os dois calendários, mas foi uma questão que foi apresentada para nós, foi discutida e dita, né, que isso não iria acontecer, tá bom? Então, para 2026, a ideia é que todas essas transformações, todas essas novidades e mudanças, elas proporcionem aí um caminho comum dos componentes, um fortalecimento das habilidades digitais essenciais, né? E aí nós temos aqui habilidades digitais, lógica computacional e o mundo digital são aí um tripé que é consolidado, trabalhado, usando aí, usando não, né? Trabalhado no componente de tecnologia, inovação, programação, tá bom? Aí, olhando aqui já para a robótica educacional em 2026, o ponto principal aqui que eu vou apresentar para vocês é sobre a competição de robótica que vai acontecer agora em 2026, tá? Então eu vou passar bem rapidamente aqui, eu não vou apresentar todos os assuntos, todos os temas, para não tomar muito o tempo, tá bom? Então aqui nós temos aí a caracterização do componente, ele é desde o sexto à terceira série do ensino médio, é exclusivo na PEI de 9 horas, né? Trabalha aí uma abordagem que vai desde a cultura maker, né? E passando aí pela robótica educacional com projetos simples, usando aí o microbit para desenvolver esses projetos criativos, onde os alunos trabalham de forma colaborativa, né? Projetos autorais também podem ser desenvolvidos. Então, aqui é uma caracterização geral aí sobre o componente, tá? Sempre trabalhando a questão colaborativa, o trabalho em equipe para desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, né? Uma maior interação aí entre os estudantes através da comunicação, tá bom? Aqui é a integração junto à BNCC e aí o foco BNCC de computação, tá? E mais uma vez aqui trabalhando o pilar, né? Os três pilares aqui do pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital, tá? O desenvolvimento do uso, né, da eletrônica, então circuitos, sensores, atuadores que dão vida aos projetos. Por isso é importante aquela aula mostrando os componentes, a funcionalidade de cada um dos componentes. Aí depois você vai misturar isso junto à mecânica, né, estruturas, engrenagem, como que isso tudo funciona num robô físico, por isso o desenvolvimento da cultura maker para você fazer o protótipo e depois fazer com que esse protótipo ele se movimente, ele mostre as funcionalidades, né, de como que isso acontece na vida real. E, por fim, aqui a programação, a lógica, o algoritmo, por isso o uso da plataforma Making Code, que é onde os alunos fazem a programação no microbit, né? E aí depois eles vão usar tudo isso no desenvolvimento de um projeto específico, tá? Aqui eu vou passar bem rapidamente, que nós temos aqui o que os alunos do sexto e sétimo ano vão aprender.
aqui o conteúdo que os alunos do oitavo e do nono ano também vão aprender, tá? O ensino médio, a primeira série do ensino médio, a segunda série do ensino médio, e aqui um ponto bastante importante e relevante de falar, que é sobre as competições educacionais, tá? Depois, olhando para o escopo sequência, vai ficar mais claro para vocês entenderem como que isso vai acontecer ao longo de 2026, tá? Mas essa é uma das novidades, que é a inclusão estruturada de competições integradas ao material digital oficial. Então, feira de ciências, exposições, batalhas de robôs e arenas, game jam ou maratonas, corridas e desafios técnicos, tá? Essa competição, elas vão ser realizadas em aula, entre turmas ou séries, tá? Promovendo o engajamento e a prática dos estudantes. Os objetivos dessas competições, promover uma aprendizagem mais lúdica, né? Desenvolver aí o socioemocional dos nossos estudantes em relação a resiliência, liderança e o trabalho colaborativo entre eles, né? Um estímulo ao STEAM, ou seja, o estímulo ao desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, como a física, a matemática, a própria arte, né? Então, o uso é uma integração aí entre outras áreas do conhecimento, tá? Então, através dessas competições, desenvolver, estimular essas outras áreas do conhecimento, tá? Promover um maior engajamento dos estudantes, né? Ainda permanece o uso das rubricas para verificar como está o desenvolvimento, como está a participação, como está a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nós temos aí essa ferramenta para ser usada e verificar como que está a aprendizagem dos nossos estudantes. E, por fim, aqui, um trabalho onde a gente entende que haverá uma promoção, né? Um fortalecimento, na verdade, em relação à comunidade escolar, desde os estudantes, passando pelo corpo docente, os próprios funcionários da escola e também aí os pais e responsáveis desses estudantes. Então, uma proposta de transformação da educação através do desafio e da inovação com a competição de robótica, tá? Aqui repete um pouco as informações que a gente leu no slide anterior, e o que eu trago aqui é a robótica como eixo de inovação, né? Proposta detalhada do material digital oficial, um apoio integral ao planejamento docente, uma qualificação da robótica educacional na rede, né? E, por fim, o foco no protagonismo e na autonomia estudantil, tá? Então, essa é a proposta aí da robótica para 2026. Eu acho que esse é o último slide. E aí eu vou passar aqui para um outro material, que é um material falando sobre a organização das aulas de tecnologia. Mas para não perder o foco e não mudar assim radicalmente para outro assunto, eu vou continuar aqui, ó, nas aulas de robótica, porque através do escopo a gente consegue verificar o que que vai ser, o que que vai acontecer, como que essa proposta desse projeto vai acontecer, desse é, dessa competição em robótica. Então, nos anos finais, olhando aqui para o escopo do sexto e do sétimo ano,
nós vamos ter o desenvolvimento do letramento digital, reconhecimento do kit e do ambiente de programação em blocos, que é o Making Code, uma abordagem mais lúdica, com contextos mais adequados à faixa etária desses estudantes. Aí, olhando para o oitavo e para o nono ano, pressupõe-se que já há um domínio um pouco maior do kit desses estudantes, porque são estudantes que já conhecem um pouco, né, os componentes, já tiveram aulas anteriores em relação ao uso do kit de robótica, então nós vamos ter aí conteúdos e habilidades de ciências que vão permitir o desenvolvimento de projetos um pouco mais complexos, né, ligados à aplicação no meio ambiente, no emprego, de circuitos elétricos e entre outros assuntos também, tá bom? E aí, olhando para o ensino médio, nós vamos ter aqui na primeira série do ensino médio a necessidade de nivelamento e um reconhecimento do kit, pensando que podem ser alunos que nunca tiveram, né? Ou alunos que estão vindo dos anos finais, então haverá essa atividade de nivelamento desses estudantes, tá? O uso de programação em blocos, um foco maior no desenvolvimento de projetos que com uma linguagem de programação, né? E projetos com mais etapas que demandam organização dos grupos dos estudantes, tá? Já na segunda e na terceira série do ensino médio, nós temos aí o conhecimento de todos os elementos do kit. Então, é um kit de robótica educacional que traz aí diversos componentes, desde a bateria, a placa Shield, os servos motores, que são os motores que são usados nos projetos, outros outros componentes também, né, usados em outros projetos. Então, será dado aí uma maior ênfase em relação a esses projetos na segunda e na terceira série, tá bom? Olhando aqui o ensino fundamental dos anos finais, na sexta série, no sexto ano, desculpa, do primeiro bimestre, nós vamos ter aqui, ó, isso aqui é bastante importante de da gente verificar, tá? Então, sexto ano, no primeiro bimestre, nós temos aí um protótipo de um robô desplugado com materiais não estruturados. Que seriam esses materiais não estruturados? O uso de tampinha, uso me fugiu agora a palavra, né? Caixa de papelão, enfim. São esses materiais aí que serão usados, tá? E a competição, ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer a competição só no segundo bimestre. Então, lá no segundo bimestre, a escola, junto com o seu professor, eles vão verificar a realidade da escola, e vão planejar, vão verificar como que eles vão conseguir realizar essa competição, seja entre as salas ou entre as séries, em dias específicos, em horários específicos, enfim. Então, no segundo bimestre é que vai acontecer essa competição. No terceiro bimestre, você também tem lá o desenvolvimento de um projeto, e só no quarto bimestre você tem uma competição de robótica, projeto envolvendo condutividade com a placa e cabos, tá? Quando você olha para os demais anos, então, sétimo ano, o oitavo ano, o nono ano, nos anos finais, vocês vão verificar que existe essas ideias em comum,
que sempre no primeiro bimestre há o desenvolvimento de um projeto e no segundo bimestre o desenvolvimento de uma competição. Quando você olha para as competições, elas são competições diferentes. Então, a competição do nono ano é uma competição de robótica, um game jam, que é uma proposta, a criação de um jogo autoral, completo com pontuação, com tempo, com o uso dos sensores, com o uso da prototipagem, né, de jogos interativos, com controle físico e etc. Então, os alunos, a proposta é essa: qual turma, qual série conseguiu desenvolver um projeto mais robusto, que tenha uma funcionalidade melhor, né? Um protótipo, né? Qual é a turma? Então, isso no nono ano, tá? Olhando para a sequência, você tem a mesma questão. Terceiro bimestre, você tem lá o desenvolvimento de um projeto, e aí no quarto bimestre você tem uma batalha de robôs, tá? Então, essa é do nono ano. Quando você compara com a do oitavo ano, você tem aqui uma similaridade, né? Competição de robótica, um protótipo da casa inteligente. Então, no primeiro bimestre, você tem desenvolvimento de um projeto. No segundo bimestre, você tem uma competição de robótica. Comparando o oitavo ano com o nono ano, nós conseguimos verificar que é uma competição diferente, tá? Comparando o sétimo ano com a competição de robótica do sexto ano, também são competições diferentes, tá? Sexto ano, competição de robótica, um cenário móvel, e a do sétimo ano é uma prototipagem de um braço robótico, tá? Então, existem qual é a similaridade? É que sempre do sexto ao nono ano nós vamos ter aqui no primeiro bimestre o desenvolvimento de um projeto e só lá no segundo bimestre uma competição. Quando nós vamos para o terceiro bimestre, nós também vamos ter um desenvolvimento de um projeto do sexto ao nono ano, e só no quarto bimestre é que nós vamos ter uma competição. Essas competições elas serão dentro da escola e provavelmente ao longo do primeiro semestre e provavelmente ao longo do segundo semestre de 2026, pode ser que haja alguma proposta a nível de diretoria, de escola contra escola, tá? Mas isso são projeções, são possibilidades, são algo que pode vir a acontecer, tá? Isso vai depender muito do trabalho que for desenvolvido em cada unidade escolar, tá bom? Indo aqui para a segunda série do nono ano, indo aqui para o escopo do ensino médio, primeira série, olha só a similaridade, né? Nós temos aqui primeira série, primeiro bimestre, o desenvolvimento de um projeto, usando aí a placa microbit. Minha câmera fechou aqui, deixa eu abrir minha câmera novamente, não sei por que fechou. Abrindo novamente, eu não sei se vai aparecer para vocês eu falando, mas enfim, tá? Então, falando aqui novamente, nós vamos ter aqui na primeira série um projeto panorama de recursos da placa microbit, sensores analógicos e digitais, sensor PIR e sistemas de vigilância, acelerômetro, representação visual na matriz de LEDs, ou seja, haverá uma exploração da placa microbit em relação a todos esses componentes que já estão acoplados à placa, tá? E ao final do segundo bimestre, nós temos aí uma
competição de robótica ou BR artística, tá? Então é isso que vai acontecer na primeira série. Comparando aqui com a segunda e a terceira série, nós também temos aí, ao longo do primeiro bimestre, uma competição, na verdade aí aqui já muda um pouquinho, né? Porque aí já entende-se que estes alunos da segunda série e da terceira série do ensino médio já têm aí um conhecimento um pouco mais aprofundado, então aí já há uma proposta de competição no primeiro bimestre, no segundo bimestre, e aí no terceiro bimestre nós temos um projeto autoral com o uso da inteligência artificial integrado, a Microbit, e com materiais recicláveis. E no quarto bimestre nós temos aí uma competição de robótica, tá? Então esse é o escopo de robótica do sexto à terceira série do ensino médio, tá bom? Bom, essa apresentação é apenas um panorama geral daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ser para as aulas de robótica em 2026. Agora eu vou voltar aqui a falar sobre as aulas de tecnologia e inovação. Então, olhando aqui para as aulas de tecnologia e inovação, nós vamos ter aí, ó, uma organização do sexto ano, o início da jornada curricular e construção da base digital, porque o desenvolvimento da informática básica, o domínio das ferramentas essenciais e o funcionamento dos sistemas, então, como que funciona um mouse, o que que o mouse faz, como funciona um teclado, o que o teclado, qual a importância de usar o teclado aí, de saber usar o teclado nas aulas, né? Cultura digital, exploração ética e segurança no ambiente digital, a programação em blocos, a introdução lógica de programação de forma visual e intuitiva, a permanência, né, da planilhas, o uso de planilhas já no sexto ano, né? E serão 12 aulas por bimestre. Então, no primeiro bimestre de 2026, nós temos aí no sexto ano 12 aulas por bimestre. Importante salientar aqui que entre essas aulas nós vamos ter tanto o uso do material digital, mais uma vez, onde o professor terá um protagonismo maior em relação a ensinar determinados conteúdos aos seus estudantes, e junto a isso nós teremos momentos onde os alunos eles vão acessar a plataforma para realizar os seus projetos, para estudar dentro da plataforma Alura com os materiais que estão disponíveis lá, tá? Sétimo ano, os conteúdos que serão trabalhados aqui, tá bom? Estava falando sobre o protagonismo do professor aí, ó, cibersegurança. É óbvio, claro que terão assuntos dentro da plataforma que vão conversar com esse tema, mas caberá ao professor um protagonismo maior em relação a apresentar, discutir, trabalhar isso junto aos estudantes, tá? No sétimo ano também nós vamos ter 12 aulas, tá bom? A organização do oitavo ano, então nivelamento no Google, consolidação do uso avançado das ferramentas produtivas, trabalho com direitos autorais, ética na criação e compartilhamento de conteúdos digitais, o próprio uso do Start Lab, né, que é um laboratório para se desenvolver a linguagem de programação, usando a linguagem de programação em blocos, lúdica, interativa, para desenvolver outros conhecimentos, né?
E aí já no oitavo ano, já a introdução ao Python. Então, os alunos do oitavo ano eles já vão aprender uma linguagem escrita, né? Vai sair da linguagem de blocos para a linguagem escrita, tá? O nono ano, nós temos aqui os temas, os assuntos que serão apresentados e discutidos. Então, criação para as redes sociais. O ano passado eu me recordo que, acredito que foi o nono ano também, que tinha lá um projeto no Start Lab, onde eles desenvolviam lá um chat, né, de conversa, né, um bot de conversa. Então tinha essa proposta, né? E aqui já na sequência, né, educação midiática, uso da inteligência artificial aplicada a dados, né? Então, uso de inteligência artificial para análise e visualização de dados. E, por fim, a programação em Python, aprofundamento técnico e desenvolvimento de projetos mais complexos, tá? Já com foco já no quê? Na preparação desses estudantes para o ensino médio, tá? E aí nós temos aqui ensino médio da segunda e terceira série. Nós vamos ter aí um nivelamento em computação, suprindo a ausência da primeira série daqueles estudantes que não tiveram o conteúdo de programação. Esses estudantes eles serão nivelados a partir de conteúdos que serão propostos em 2026, tá? O desenvolvimento do pensamento computacional através da lógica avançada e resolução de problemas mais complexos, tá? O uso do P5JS para desenvolver a linguagem de programação, no caso o JavaScript, e aí já fazendo a transição para a linguagem de programação que é o Python, tá? Ciência de dados, análise de dados e usos avançado de planilhas, tá? E por fim aqui, criação na web, HTML e CSS. E aí a gente verifica, a gente compreende que não vai ficar restrito a apenas uma linguagem escrita, né? Mas outras linguagens vão ser usadas também. Acredito eu que aqui, no caso, os alunos eles vão desenvolver um projeto criando um site, né? Uma proposta de um site aí, onde eles mesmos vão criar o layout, criar, enfim, tudo aquilo que for desenvolvido, os alunos é que vão criar, tá? Esse projeto. Bom, aqui eu acho que é o último, né? Slide. E aí eu vou sair dos slides e eu vou aqui para o meu Sala do Futuro, tá? Para a gente acessar aqui a visão pedagógica, para a gente entrar rapidamente aqui na plataforma Alura. Quero fazer um parênteses aqui. Quando vocês tiverem problemas, seja do Alura, seja qualquer problema que vocês tiverem de acesso, dificuldade, não aparece a plataforma, estou com dificuldade de acessar certos recursos, seja você ou o seu estudante, nós temos aqui, dentro da Sala do Futuro, nós temos aqui, ó, acesso fácil. Fale com a Seduc. É onde você consegue entrar e registrar um chamado, tá? Então, sempre importante registrar esse chamado com prints da tela, enfim, mostrando qual é o problema que está acontecendo, e aí você consegue anexar esses prints, essas imagens, nesse chamado. Importante deixar anotado o número desse chamado e acompanhar pelo seu e-mail, pelo e-mail cadastrado na plataforma, é que eles vão te responder e eles vão interagir com você. Então, uma vez aberto o chamado, precisa acompanhar, entrar novamente e verificar qual que é a resposta, o que eles estão falando que precisa ser feito, tá? Então, só queria fazer esse parênteses, tá? Para acessar a plataforma Alura, eu venho aqui, ó,
plataformas de aprendizagem do meu lado esquerdo. Eu vou entrar aqui no meu perfil professor especialista em currículo, e aí eu tenho aqui o card da Alura. Clico aqui, já abriu para mim aqui o meu perfil. Então eu tenho várias informações aqui, né? Para eu navegar, tá bom? Trilhas de estudo. Aí eu tenho as trilhas formação de professores, temas gerais, tá? Programação, segunda série, terceira série do ensino médio, sexto ano, sétimo, oitavo e o nono ano, tá? Então, nós temos aqui todos os conteúdos que serão trabalhados agora em 2026. Olhando para a formação docente, formação de professores, temas gerais, quais são os temas que eu tenho aqui? Eu tenho aqui as unidades 1, como trabalhar a computação na educação básica. Aí eu tenho formação docente, computação na educação básica, formação docente, introdução à lógica para o ensino de computação. E já olhando para as outras unidades, eu tenho 2, conhecendo a START, formação docente, conhecendo a START. 3, a importância da educação midiática. 4, desbravando a inteligência artificial. E 5, primeiros passos no desenvolvimento web. Todas essas unidades, todas essas trilhas de estudo, elas vão ajudar muito aí no trabalho do dia a dia, né? E não necessariamente que você deva fazer isso de uma vez só. São 30 aulas, né? São 7 unidades, e você se organizar para que ao longo de 2026 você vá passeando, né, por essas trilhas, né? E mais uma vez não há a necessidade de que você faça isso tudo de uma vez, mas conforme o ano for correndo, você vá acessando e você vá realizando isso gradativamente, principalmente para aqueles professores novos que estão chegando agora no componente de tecnologia, inovação, programação, tá bom? Olhando aqui para a unidade do sexto ano, tecnologia e inovação, planos de estudos pensado para professores do sexto ano do ensino fundamental. São 3 unidades. No primeiro bimestre, nós temos aqui o conteúdo do professor. O material incluído nestas unidades é orientativo e de uso exclusivo de professores, de professoras e professores. Portanto, em nenhuma hipótese deve ser compartilhado ou apresentado para os estudantes, tá? Então, observa isso, tá? No primeiro bimestre, as unidades que utilizam o material digital contarão com planejamento de aula no ambiente AVA e FAP, conforme formação docente, tá? Então, nós temos aqui material do professor Introdução à Computação, iniciando meus estudos. Depois você tem material do professor Cultura Digital, uma aventura no Fórum Concorde e formação docente, lógica de programação, exploração criativas, parte 1 e 2. E aí você tem material do professor, lógica de programação, exploração criativa, parte 1. Tá certo? Primeiro bimestre, conteúdos dos estudantes. Então, nós temos aqui introdução à computação, iniciando os meus estudos. A gente compara aqui que é que este material do professor aqui, ele vai ajudar o professor a entender esse conteúdo aqui, que é introdução à computação, iniciando os meus estudos, tá? E cultura digital.
Então, aí nós temos esse conteúdo aqui, material do professor, que vai ajudar o professor a entender o que vai acontecer, o que vai ser desenvolvido nessa unidade aqui. Eu estou pegando como exemplo o sexto ano, mas muitas informações que eu estou apresentando aqui vai valer para os outros anos série, tá bom? Então, essa lógica é, de, haja vista algumas peculiaridades de cada ano série, mas muitas informações aqui elas são muito parecidas, são semelhantes, tá? Então, da mesma maneira, você tem no sétimo, no oitavo, no nono e no ensino médio, você tem o material do professor que vai preparar o professor para ele entender o que o aluno vai aprender, qual é o projeto que ele vai desenvolver ao longo do primeiro bimestre, tá? Aí, olhando aqui o material do professor, nós temos aqui este material do professor, Introdução à Computação, iniciando os meus estudos, certo? Todas as orientações, introdução, o material do professor é um instrumento que oferece o suporte e o embasamento necessário para a condução dos estudantes nesta jornada de aprendizagem. Então é importante que o professor ele conheça esse material, ele leia esse material, tá? Voltando aqui, ó, aí eu vou vir aqui, ó, Introdução à Computação, iniciando meus estudos. E aí já é o do estudante. Aí eu tenho aqui, em unidade de Introdução à Computação, iniciando meus estudos. Ela tem 4 aulas, tá? E aí eu tenho aqui, faça essa unidade da Start by Alura e diferencie os conceitos de pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Qual a diferença de cada um desses 3 temas? Aprenda pensamento computacional e seus pilares, decomposição, reconhecimento de padrão, construção de algoritmos, abstração, né? Esses são os pilares do pensamento computacional, identifique e classifique dispositivos tecnológicos, domine o uso do mouse na programação e utilize o teclado para criar projetos interativos. Ou seja, a gente vê que vai ser dado uma ênfase bem grande em relação ao desenvolvimento, né, do uso de todas essas ferramentas, desses conceitos, para que o aluno ele se aproprie disso e ele, né, consiga interagir melhor com as ferramentas tecnológicas no seu dia a dia, tá? Primeiros passos na tecnologia. Para quem já tinha aula, vai verificar que muitas mudanças aconteceram. Eu posso entrar por aqui, ó, continuar a unidade. Olha só, tá bem diferente, né, do que era o ano passado, tá bom? Eu vou voltar aqui, porque eu quero fazer um teste aqui junto com vocês. Eu cliquei aqui, correto? Agora eu vou vir aqui, ó, ver a aula. Foi para o mesmo lugar, tá? Só para a gente ir se aprofundando e interagindo com a plataforma, conhecendo a plataforma, lidando com o uso dela para a gente poder explorar cada vez mais e saber o que tem de novidade, tá? Então explorando a computação. Aí nós temos aqui, ó, essa aula é com material digital. Mais uma vez, só voltar aqui, nós estamos, ó, na unidade do estudante, tá bom? Essa aula é com material digital, sua aula hoje é com material digital. Explore essa aula preparada para você.
clique aqui e acesse o material digital. E aí, tem o tema, o conteúdo, os objetivos, o para começar, foco no conteúdo, a atividade na prática, certo? Volta pro... Tem uma parte aqui, na prática, foco no conteúdo, na prática e o encerramento, tá? Apesar de ser aparentemente um material longo, mas é um material que é importante que o aluno ele leia e ele verifique todo esse passo a passo, tá? Vocês vão verificar que ele parece muito, né? Que ele tem muita semelhança com o material digital de outras áreas do conhecimento, tá? Que tem toda essa divisão de conteúdos, objetivos, foco no conteúdo, na prática. Então ele traz essas mesmas características, tá? Indo aqui para a próxima atividade, que é começar a aula finalizada. Parabéns, você finalizou todas as atividades dessa aula. Começar para a próxima aula. Então, eu posso clicar aqui ou eu posso clicar aqui. Se eu clico aqui, entrada e saída no computador. Tipos de dispositivos. Aí, deixa eu ver. Tecnologia e inovação. Quero só verificar qual que é a diferença. Próxima atividade. Ah, tá. Olá, estudante. Nessa aula vamos refletir sobre os dispositivos que usamos no dia a dia. Então, você tem aqui toda uma... É a transcrição do vídeo, né? Deixa eu só verificar onde que é que está este vídeo. Porque aqui não aparece. Para voltar, nós temos aqui, ó. Clico aqui em cima, aqui, ó. Volta. Voltou, tá? Entrada e saída no computador. No começo vai ter essa dificuldade mesmo para entender onde que eu estou, o que que eu estou fazendo, tá? Entradas e saídas no computador, tipos de dispositivos, faça como eu fiz, para saber mais, glossário e o que aprendemos. Então tem algumas diferenças em relação ao ano passado. O que eu entendo que a gente precisa ficar atento aqui e explorar. Eu estou explorando junto com vocês, né? Eu estou explorando agora a plataforma, porque a plataforma só abriu para mim ontem também, tá? Mas o que precisa ficar claro aqui? Onde estão as atividades que os alunos devem responder, tá? Tem as atividades, lembra que o ano passado, para quem tinha aula, para cada aula que o aluno fazia, ele tinha 3 questões para ele responder, tá? Então, eu só preciso verificar em que momento que isso acontece, tá bom? Para eu ir me apropriando dessas novas funcionalidades que a plataforma proporciona, tá bom? Para saber mais, aqui, voltar aqui, glossário. Próxima atividade. Aí eu tenho um vídeo, o que aprendemos, tá? Um vídeo de... Deixa eu só parar aqui, ó. Um vídeo de 1 minuto, tá? Vou voltar aqui. Essa é a unidade de introdução à computação, meus estudos com estas 4 aulas, tá? Então eu tenho aqui primeiros passos, e aí eu tenho as atividades, eu tenho os temas, os assuntos que serão trabalhados nesta aula, tá bom? Importante entrar, verificar e saber como que isso está no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano, tá bom? Quando você estuda o seu material,
você consegue ter uma ideia mais detalhada sobre como que isso vai acontecer, tá? Material do professor, lógica de programação, exploração criativa, parte 1. É um material também importante para consulta do professor, certo? Importante explorar o uso desses materiais aqui, tá? Eu vou sair aqui do 6º ano, eu não vou olhar as outras unidades, as outras trilhas, muito por conta do tempo, tá bom? Porque eu quero entrar aqui com vocês no painel gestão. Então, para aqueles professores que são novos, vocês têm aqui no perfil e certificados, vocês conseguem acessar os seus certificados ou certificados das suas turmas também. Procure explorar, tá? Você consegue editar o seu perfil. Eu consegui mudar o meu nome aqui. E aí, onde que eu consigo fazer isso? É por aqui que eu consigo fazer. Acredito que também você consiga fazer isso com o perfil dos seus estudantes, tá? Painel gestão. O painel gestão, ele é importantíssimo para vocês verificarem, tá? Para vocês conhecerem. Por quê? Para saber quais são as novidades, quais foram as mudanças que aconteceram, quais são as novidades que tem, né? Então, aqui no painel gestão, você tem informações como, por exemplo, os exercícios que os alunos vão desenvolver, o resultado desses exercícios, o engajamento dessas turmas, as avaliações, os projetos que serão desenvolvidos, né? Pessoas, quem são essas pessoas das turmas que vocês dão aula, tá? Então, exercícios, aí aparece aqui. Para mim vai aparecer muitas turmas, né? Mas eu pegar aqui, eu estava no 6º, deixa eu olhar um 6º ano aqui, rapidinho. Cadê? Passou um aqui, ó. 6º A integral, é uma IPEI de 7 horas, turma 1. Por esse código aqui, ó, eu consigo localizar que turma que é essa, mas aí eu preciso pegar esse código, ir lá no BI e olhar lá no BI esse código. Só assim que eu consigo, né? A plataforma, ela é uma plataforma que ela vem sendo, vem sendo, vem evoluindo, né? Muitas novidades vêm surgindo, vêm aparecendo. E aí é só através desse código aqui que eu consigo saber de que escola que essa turma é. A gente tinha pedido para que eles colocassem aqui um filtro onde eu tivesse aqui fácil, né, para me selecionar o nome das escolas, porque ficaria bem mais fácil para o meu trabalho e eu acho que para o trabalho do professor também. É algo que pode ser que futuramente surja, tá? Então eu tenho aqui, ó, introdução à computação, aplicar filtros, aí aparece aqui tudo zerado, né? Mas conforme os estudantes vão fazendo os exercícios, vão tendo o número de acertos e a média de tentativas, esses quadradinhos aqui, eles vão sendo preenchidos com esses resultados, tá bom? Olhando para as avaliações, então eu tenho aqui, depois pode ser que eles atualizem esse vídeo aqui. Eu não sei se esse vídeo está atualizado, não sei se é o mesmo vídeo do ano passado, mas é importante assistir esse vídeo, tem 5 minutos, e aí você tem aqui, ó, acessar as avaliações. Aí você vai ter as avaliações de todas as turmas, tá? Catálogo de avaliações. Para vocês, acredito que vai aparecer como apareceu ano passado, todas as turmas. Só que no seu caso, você só vai aplicar as avaliações para as turmas que você tem. Se você tem 6º, só tem 6º, só o 6º ano, tá? Aí quando você clica aqui, ó, aplicar prova, vai aparecer as turmas que você vai aplicar essas provas, tá? Então é importante entrar no seu perfil e verificar como que isso aparece para você, tá? Aí você tem aqui as informações sobre esta avaliação. Então aqui, ó, são 10 questões. Lembra que eu estava falando para vocês lá
São questões de verdadeiro ou falso. Vamos ver se está certinho aqui, ó. Uma, verdadeiro ou falso. Duas, verdadeiro ou falso. Essa questão já é de múltipla escolha, com alternativas, né? A, B, C, D. Mais uma, ó. 3, verdadeiro ou falso. 4, verdadeiro ou falso. 5, verdadeiro ou falso. E 6. Então, ó, apareceram 6 questões de verdadeiro ou falso e 4 questões de alternativas, tá? Só para não ficar dúvidas aí em relação àquilo que eu tinha dito lá no comecinho, quando eu estava falando, quando eu estava mostrando para vocês o slide, tá bom? Pessoal, façam isso também olhando para as avaliações, para as demais avaliações do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do ensino médio, tá? Avaliações aplicadas, aí você consegue ver aqui, ó, o desempenho das suas turmas, progresso dos participantes, pessoas que não iniciaram, pessoas que finalizaram, porcentagem de conclusão, 3,1%, tá? Média de desempenho, 10,0 de 10. Então, aí aparece aqui, ainda não concluiu, ó, aí você tem ó, o nome dos alunos, ó. Vamos ver aqui. Não, ainda não concluiu. Enfim, você tem aqui todas essas informações, tá? Aí vai aparecer o desempenho, respostas, tá? Importante, mais uma vez, explorar essas informações que aparecem aqui para que você rapidamente se aproprie de todas essas informações e consiga realizar o seu trabalho da melhor forma possível, tá bom? E também apoiar, dar suporte aos seus estudantes, tá? Aqui nós temos projetos enviados, Start Lab, nós temos também as rubricas, né? Que são uma ferramenta para ser usada para verificar a aprendizagem dos seus estudantes. Deixa eu entrar aqui na do sexto ano. Deixa eu ver aqui, do sexto ano, se eu lembro de cabeça, introdução, tipos de criando jogos, perguntas, que aqui não aparece. Aí, não aparece aqui se é sexto, se é sétimo, se é oitavo ou se é nono. Aí você vai precisar saber qual que é o tema, né, da aula, para você conseguir se achar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero abrir uma mais simplesinha, né? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, ó. Não, não, não. Introdução à computação, iniciando meus estudos. Introdução. Talvez depois eu dei eu faça a edição desse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo para depois compartilhar com vocês, tá? Eu não achei nenhuma aqui, então eu vou entrar nessa aqui mesmo. Eu não sei se essa aqui... Deixa eu ver. Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu não estava achando, ó. 2025. O material, ele ainda está subindo, ele ainda está sendo atualizado, tá? Então tem todas essas questões, tá bom? Então esse aqui é de 2025, ó. Mas aí... Deixa eu ver. Na verdade, a unidade é de 2025, né? Ver minhas trilhas de estudo. Deixa eu voltar aqui porque não abriu. Acessar a rubrica. Aqui, ó. Aqui eu aperto, vai para a trilha, tá? Eu venho aqui do lado direito, ó. Acessar a rubrica. Clico aqui, aí aparece, tá? Então eu tenho aqui, ó, a ideia é que o professor ele faça uso dessa ferramenta da melhor forma possível. Então eu preciso olhar para esses níveis, olhar para a minha turma e saber
em que nível que minha turma está. A partir daí eu consigo iniciar o meu trabalho, né? É uma turma pré-iniciante, é uma turma onde eu tenho estudantes que já estão ali transitando entre o nível iniciante e intermediário. Não, eu tenho, são alunos que são proficientes. Então, são critérios, tá? Que eu vou verificar se os meus estudantes, onde que os meus estudantes se encaixam dentro desses critérios, dentro de cada um desses níveis, tá? Então, lógica de programação desenvolvendo a missão Labirinto, tá? É uma ferramenta importante para que o professor faça uso dela e consiga usar em seu benefício para o seu trabalho. Beleza? Bom, deixa eu fechar esse monte de aba aqui, porque eu quero sair daqui e vir aqui, ó. E aí eu já vou estar finalizando também, tá bom? Então eu estou agora no acesso ao curso da EFAP, tá? E aí eu vou acessar o meu perfil. No meu perfil, vocês vão notar que eu não tenho, não aparece para mim ainda o planejamento de aulas de tecnologia e inovação. Por quê? Deixa eu colocar os anteriores. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. O ano passado eu tinha acesso, aí eu perdi o acesso. E o meu acesso, eu perdi ele em setembro. E desde então eu abri alguns chamados para ver se eles voltavam. Mas como o ano passado, principalmente no finalzinho do ano, foi bem conturbado, com muitas mudanças, com muita coisa chegando, muita coisa acontecendo, enfim, né? E aí não foi possível, eles não conseguiram restabelecer o meu acesso ao planejamento de aulas do final do ano passado, porque para quem acompanha já sabe que eu tento me esforçar para gravar os vídeos e postar lá no YouTube para facilitar, justamente para quando acontecer algum problema, o professor ele conseguir acessar esse material, conseguir acessar esses vídeos, esse planejamento para ele poder estudar, né? Então, isso não aconteceu. Bom, e aí eu já abri chamado hoje, já entrei lá, já abri chamado pedindo para que eles restabeleçam o meu acesso, né? Para esse ano, tá? Então vou aguardar aí para ver se isso acontece. Aí voltando aqui, eu vou colocar aqui ó, no filtro, colocar em andamento, que aí aparece aqui já o de 2026. Aparece aqui o de história, porque como eu sou de história, sou da área de humanas, aí aparece o planejamento de aulas de história, tá? Estou fazendo o curso de gestão. Meu curso de gestão é toda quarta-feira. Então, caso vocês me mandem mensagem na quarta-feira e eu não consiga responder a tempo, é porque eu estou no curso de gestão, que vai ser toda terça-feira, toda quarta-feira, das 10 às 12h30. Beleza? Mas eu nunca deixo vocês sem resposta. Sempre que eu posso, eu já tento entrar em contato, responder. Agora mesmo tem um monte de mensagem aqui no WhatsApp, mas como eu estou gravando aqui o vídeo para postar para vocês, eu não vou olhar essas mensagens agora, tá bom? Bom, sem enrolação aqui, ó, para mim não aparece, mas quando aparecer, gente, entra, acessa, faz o planejamento de aula, principalmente se você está chegando agora e você não tem um componente, você não conhecia. O componente de tecnologia é importante que você faça o PDA, que você faça o planejamento de aula, que você entre, que você acesse, assista os vídeos, desenvolva a atividade. O ano passado tinha a sugestão para você criar um plano de aula, enfim. Todas as orientações que você precisa estão, primeiro, nesse planejamento de aula, seja de tecnologia, programação ou de robótica. Então, minha orientação, meu pedido é que vocês façam esse planejamento de aula. Além disso,
que vocês também não deixem de fazer, de acessar. Deixa eu voltar para o dashboard aqui, que vocês não deixem de acessar as trilhas de estudo, seja a sua, seja a do estudante. Feito isso, vocês vão já conseguir ter uma ideia do que trabalhar, como trabalhar, tá? O escopo sequência. Procurem verificar o escopo sequência certinho. Deixa eu entrar aqui. Eu coloquei aqui, mandei, acho que no grupo aqui, ó. Eu mandei esses materiais aqui, ó. Avaliação diagnóstica, tecnologia e inovação, algumas orientações para quem é de tecnologia e inovação. Aqui, ó, há um documento orientador com algumas orientações para vocês. Leiam, se apropriem desses documentos, tá? Para vocês poderem conduzir a aula de vocês, tá bom? Aqui em cima, ó, na descrição, nós temos aqui, ó, alguns links para vocês usarem. Escopo sequência, calendário, guia priorizado. Esses vídeos aqui, ó, podem assistir esses vídeos, tá? Vídeos das aulas de tecnologia, das aulas de robótica. Mas olhando aqui o escopo sequência, entrando aqui nesse link, ele vai abrir aqui, ó. Aí eu tenho, ó, o escopo dos anos finais, do ensino médio, tá? Então, olhando aqui o escopo sequência dos anos finais, ó. Aí eu tenho aqui, ó, educação financeira, eu quero o quê? Eu quero tecnologia e inovação. Não, eu quero robótica. Não, eu vou em tecnologia e inovação. Cliquei aqui em tecnologia e inovação. Nós estávamos olhando o conteúdo do 6º ano, tá? Passei para vocês lá no slide, passei agora também. Eu acho que, como eles estão mexendo muito, ele não vai abrir porque eu acho que ele está com erro, tá? Mas esse link, ele vai ser... Eu vou tentar atualizar esse link para que... Ele não está aparecendo. Para que você não conseguir. Mas ele vai ser atualizado, eu vou verificar qual é o... Ah, talvez porque eu não esteja logado. Deixa eu ver se eu fazer o login. Se ele vai. Acho que é isso. Vamos ver. Às vezes é isso. Tá vendo aí, ó? Isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo, tá bom? Agora ele vai abrir. Abriu. Perfeito. Tecnologia e inovação, né? Então a gente vem aqui em tecnologia e inovação. Aí aqui, ó. 6º ano, ó. Ciclo, anos finais, série, 6º bimestre, 1º, semana 1, data de 2 a 6/2, que é esta semana, unidade 1 e 2, aula 1 e 2, título, primeiros passos na tecnologia, entradas e saídas no computador. Formato da aula, material digital, tanto da aula 1 quanto da aula 2, tá? Objetivos, nós temos aqui os objetivos, o conteúdo, entrega de projetos, não há entrega de projetos. Nós aqui na frente nós temos as habilidades, certo? Deixa eu descer aqui, ó. Quer ver? Em formato, a gente está aqui na coluna formato, ó. Nós vamos, tá vendo aqui em verde? Por que está aqui em verde, ó? Feriado e planejamento. Replanejamento. Por que eu falo para vocês acompanharem o escopo sequência? Porque no escopo sequência ele já tem essas orientações. Pode ser que em algum momento esteja desatualizado. Porém, esses materiais eles são atualizados constantemente, tá?
Mesmo quando a gente identifica algum problema, a gente já aponta e o pessoal já vai lá e já modifica, já altera, já muda, tá? Mas a base é olhar o escopo sequência, para eu ter uma ideia do que vai ser trabalhado, como que vai ser trabalhado, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós estamos na... Deixa eu só voltar aqui. Quero ver a semana aqui, ó. Semana, ó, de 9 a 13/3. Deixa eu só voltar para ver um negócio aqui. Isso mesmo. Unidade, datas, feriado, computação, iniciando. Tá. Então, na semana de 9 a 13/3, na aula 9 e 10, nós vamos ter a avaliação da unidade, introdução à computação, iniciando meus estudos, cultura digital, uma aventura no Fórum Concorde, tá? Então, nós vamos ter essa avaliação. Eu tô só adiantando, tá? Tô só mostrando aqui para vocês, tá? Isso só em março. A gente ainda está em fevereiro, então vamos passo a passo, tá? Conforme as semanas forem passando, acontecendo, a gente vai atualizando vocês. Mas aqui é mais para vocês terem uma ideia de como que vão ser essas aulas, tá? Então, olhando aqui para o sexto ano, ó, o sexto ano ele vai ter vídeo para eles assistirem só na aula 11, iniciando a exploração, que é vídeo, selecionar personagens na biblioteca do ambiente de programação, ou seja, provavelmente é um vídeo onde eles vão assistir e eles vão aprender a usar o Start Lab. Então, eles vão aprender a selecionar um personagem na biblioteca. Qual biblioteca? A biblioteca do Start Lab, que é o Scratch, tá? Então, é isso, tá? Façam isso para todos os anos séries, certo? O de robótica, deixa eu voltar aqui, ó. A mesma situação, gente. Olhem, explorem o escopo de robótica para que vocês consigam se apropriar do escopo, do que vai ser trabalhado, das habilidades na semana, a aula, tá? Lembrando que em robótica é meio que intercalado, né? Você trabalha o material digital e aí depois você trabalha a cultura maker, depois você trabalha a programação, então é meio que tem essa diversificação, tá? Tem essa alternância aí, tá? Não é só material digital. Hoje você trabalha material digital, aí na próxima semana provavelmente você vai desenvolver o projeto com os estudantes, Cultura Maker, aí provavelmente na outra semana você vai trabalhar com o Making Code para desenvolver a programação em blocos, usando o Making Code, explorando ali os sensores do componente do microbit, tá? Então, minha sugestão para vocês, professores, é isso, que vocês explorem esses materiais. Beleza? Eu acho que é isso. Esses apontamentos aqui, essa reunião ela já está com 1h40. Eu vou tentar fazer o resumo, fazer a edição, na verdade, desse vídeo e disponibilizar o mais breve possível esse vídeo para vocês. Se possível, ainda hoje. Tá bom, gente? Pessoal, obrigado aí para quem for estar assistindo, para quem for estar vendo esse vídeo. E aí, no mais, a gente vai se conversando aí via WhatsApp, enfim, no presencial, o mais breve possível, tá? Formação mesmo, a gente vai estar realizando essa formação só em março, provavelmente no final de março. Então, por que é importante conhecer todos esses materiais que eu estava mostrando para vocês?
para vocês já irem se apropriando, tá? Meio que aquela aula invertida, né? Não ficar esperando da diretoria, do PEC, a solução, tá? É estudar esses materiais que estão disponíveis. Dúvidas, nos procurem, vamos conversando. Se for para abrir uma videochamada, um Teams, aí a gente abre, tenta orientar pontualmente aí cada um de vocês. Sempre que vocês tiverem problema, como eu disse, abram chamado, tá? E aí a gente espera encontrar vocês aí em março para a gente poder fazer a nossa formação presencial, beleza? Gente, obrigado, até mais. Valeu.